Tá contigo. Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Olha, alguns estados do país já vão desobrigar o uso das máscaras, pelo menos em ambientes abertos. Mas aqui em Fortaleza, a liberação só deve ser feita no próximo ano. Com mais de 80 anos, o seu Raimundo Nonato garante que nunca passou por um momento tão difícil quanto nesta pandemia. Por isso, ele não abre mão de usar a máscara para se proteger. Eu uso máscara desde que foi implantada e defendo arduamente que seja continuado por todas as pessoas. Mas tem gente que não aguenta mais o equipamento de proteção individual, tanto que o Francisco preferiu gravar sem ela. Tem que continuar. Você está num lugar fechado, onde tem muita gente, então você tem que colocar a máscara. Você não sabe quem está do lado. Você não sabe o que você tem para passar por outro, e a máscara é a proteção da gente mesmo. O governo do Distrito Federal retirou a obrigatoriedade da máscara a partir do dia 3 de novembro. Já a cidade do Rio de Janeiro editou o decreto que permite estar sem máscara em locais abertos. Eu acho que nesse ar livre não há necessidade mesmo. O ambiente fechado eu já usaria, ambiente fechado, já sou cauteloso. Fortaleza é a capital do Nordeste com o maior número de vacinados. Aqui, mais de 1,5 milhão de pessoas já tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19 ou a vacina em dose única. E esse avanço na vacinação faz a gente pensar que estamos cada vez mais próximos da retirada das máscaras. Mesmo com os bons números, especialistas ponderam que esse não é o melhor momento para pôr fim à obrigatoriedade do uso desse equipamento individual. A gente está, sim, com indicadores mais baixos, mas a gente tem visto ainda ondas de casos da doença, mais no hemisfério norte, mais na Europa, né, especialmente, e nos países que tentaram retirar a obrigatoriedade da máscara mais rapidamente nos últimos meses, que o exemplo é Estados Unidos, Israel, não é um momento ainda adequado para a gente retirar essas máscaras. A Secretaria da Saúde do Estado disse em nota que nenhuma flexibilização referente ao uso de máscara é cogitada no momento. Aqui em Fortaleza, a tendência é manter o uso obrigatório de máscara até 2022 pelo menos. É o que garantiu o prefeito da capital cearense, José Sarto. Em entrevista à jornalista Patrícia Calderon, o chefe do executivo disse que outras medidas referentes à retomada estão sendo estudadas, inclusive a possível realização do Réveillon. Todas essas ações com o final de ano, com o aquecimento do comércio varejista, nós vamos ter aí, eu quero ser bem otimista, uma retomada mais célere da nossa economia. Se houver condições sanitárias para o Réveillon, nós vamos fazer de maneira que seja um Réveillon absolutamente seguro. A entrevista completa do prefeito José Sarto à jornalista Patrícia Calderon você acompanha neste sábado a partir das 8 da manhã na Jovem Pan News Fortaleza FM 92,9. E a gente também quer saber a sua opinião. Você acha que o uso das máscaras já deve ser desobrigado na sua cidade? Aponta a câmera do celular aqui para o QR Code que está no canto da tela e vota na enquete do portal GC+. A favor ou contra? Está aqui ela, É só você ir lá e votar, tá? No final do JC eu vou trazer o resultado parcial. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Criminosos usam panela de pressão para bloquear rastreadores de celulares roubados. No interior do Ceará, adolescente de 15 anos fica grávida do avô e denuncia abusos que ocorriam desde os 10. Egressos do sistema penal participam de mutirão de limpeza de estradas. E tem dica para você que quer fazer teste gratuito de Covid em Fortaleza. Nem precisa estar com sintomas. O JC está no ar. O posto de testagem da Covid-19 da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, foi transferido para o prédio do antigo Hotel Excelsior. E qualquer pessoa pode fazer o exame, com ou sem sintomas. Nem precisa agendar. Seu Raimundo teve sintomas gripais e, por precaução, resolveu fazer o teste da Covid-19. Graças a Deus, um atendimento
Beleza pura. Usando a máscara, graças a Deus, sempre usando a máscara e álcool em gel, sempre passando nas mãos. Ele foi atendido no centro de testagem da Secretaria da Saúde do Ceará, que agora funciona em novo local. A estrutura da Praça do Ferreira foi montada no segundo andar do Hotel Excelsior. Isso aqui vai trazer um conforto a mais para os nossos usuários. É uma estrutura mais confortável para esse procedimento de coleta de RT-PCR. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, seguindo até o meio-dia, reabrindo às 13 até às 4 horas da tarde. O posto tem a capacidade para realizar até 200 testes por dia. Logo após realizar o cadastro, o paciente é encaminhado para essa sala. Aqui, o procedimento dura questão de segundos. A testagem é feita com o RT-PCR e o resultado sai em até 72 horas. Não é preciso fazer o agendamento. O atendimento é feito por ordem de chegada. Pessoas com ou sem sintomas podem aproveitar o serviço. Nosso público aqui está muito esse público de eventos. A gente observa que muita gente que vai ou trabalhar ou participar de algum evento está nos procurando para fazer essa testagem. Foi o caso da Victória. Ela vai participar de um campeonato de dança e a organização está solicitando o teste para a Covid-19. Foi uma coisa muito rápida sobre o teste, ter que fazer teste de última hora. E para você tirar dinheiro assim da noite para o dia, tem algumas pessoas que realmente não tem muitas condições de fazer isso. E eles optaram por fazer o teste de grátis. Já no Hospital Geral de Fortaleza e no Shopping Rio Mar Kennedy, o atendimento precisa ser agendado pelo aplicativo Saúde Digital. Nos 2 pontos, a coleta é feita no drive-thru. Sofia está com sintomas da Covid e fez o teste no HGF nesta quarta-feira. Tô ficando no quarto, tranquila, recebendo as coisas dentro do quarto. Só esperar o resultado. E começou a funcionar hoje um novo terminal de ônibus em Fortaleza. Fica na Avenida Washington Soares e quem está lá ao vivo é a Ana Flávia Bezerra. Oi, Ana, boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite a você e a todos que assistem ao JC. É isso mesmo, viu? Nós falamos ao vivo aqui do terminal aberto, que fica aqui na Avenida Washington Soares, inaugurado hoje pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto. E você que mora aqui nas proximidades já deve estar aí querendo saber quais são as linhas de ônibus que irão atender aqui o terminal, não é isso? Pois faz o seguinte, pega aí a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que está aparecendo aí agora na sua tela e ele vai te direcionar para o nosso portal GC+. Lá nós preparamos uma lista com todos os ônibus, uma lista completinha de todos os ônibus que irão passar aqui por este terminal. Agora, Bianca, eu vou pedir ao nosso cinegrafista, Gilvan Vasconcelos, que mostre aqui o terminal para as pessoas. Esse é um equipamento do sistema de transporte público aí que irá atender a nossa capital, que tem um novo conceito, viu? Esse terminal da Washington Soares, ele conta aí com 2 plataformas que são aí interligadas por essa passarela. Nesse momento o movimento é muito tranquilo aqui no terminal e esse terminal ele ficou aí num ponto bem estratégico, viu? Ele fica entre os 2 terminais, o terminal de Messejana e também o terminal do Papicu. Daqui para lá é rapidinho e esse terminal ele deve atender aí principalmente a população que mora nos bairros José de Alencar, Cambeba, Messejana, Curió e adjacências, que são os bairros mais próximos aqui de Fortaleza. E funciona do mesmo jeito, viu, gente? Com o bilhete único, né? E também com a carteira de estudante aí com crédito. Então você chega aqui, já apresenta o bilhete único, a integração vai funcionar da mesma forma, daquele jeito, né? Até 2 horas você só paga aí uma tarifa única. E olha, esse terminal aqui, Bianca, ele é um conceito novo, viu, de terminal e mais 2 unidades como esta aqui estão sendo aí construídas em Fortaleza, uma na Praça Coração de Jesus e outra que vai atender aí a população do bairro José Walter. É um novo conceito de terminal aí que veio, né, para atender ao sistema de transporte público da nossa capital, que visa aí, inclusive melhorar, né, a questão mesmo do trajeto, né, já por ficar aí perto, inclusive, de 2 terminais, facilitar, na verdade, né, a vida de quem anda de ônibus na nossa capital. Eu volto com você. Certo, Ana. Obrigada pelas informações. Bom, e a gente vai ver agora como foi o primeiro dia de velocidade reduzida nas avenidas Perimetral, entre a BR-116 e a Misterral, e a José Arthur de Carvalho, lá da Odilon Guimarães até a Maestro Lisboa.
Agora são 46 vias em Fortaleza que estão com velocidade reduzida, de 60 para 50 quilômetros. As mudanças dividem opiniões entre motoristas. Eu acho que não necessitaria não, porque com 60 a negada já não sai do canto e baixar para 50, aí é que a negada não sai do canto. Ser pedestre hoje em dia é muito difícil. Diz respeito, tanto motoqueiro quanto a gente mesmo dos carros. E pode ser que essa redução venha a diminuir os acidentes fatais. Na hora do trânsito a gente não tem como correr, mas quando você está mais livre, que você está com aquela, depois de 11 horas, que é mais perigoso, ela atrapalha um pouquinho porque fica mais próximo de a gente ser abordado por alguns infratores, né? As alterações vêm sendo feitas em locais estratégicos, onde já houve muitos registros de acidentes e muito volume de carros circulando. Na Avenida Perimetral foram contabilizados 3.202 acidentes de janeiro de 2015 a agosto deste ano. Foram 227 atropelamentos e 79 mortes. Na Avenida José Arthur de Carvalho foram 262 acidentes, 11 atropelamentos e 11 mortes no mesmo período. Com a redução da velocidade, a expectativa é que o número de mortes também sofra queda. As ações de readequação de velocidade em vias de Fortaleza já vêm apresentando resultados positivos. Desde o início da série histórica, o último mês de setembro foi o que registrou o menor número de mortes no trânsito, com uma redução de 60%. Nós temos identificado que nas vias onde a gente teve redução, a gente tem também uma redução na quantidade de sinistros envolvendo vítimas fatais e vítimas feridas, né? Isso é uma ação importante para a política de segurança viária na cidade de Fortaleza. Os motoristas têm um prazo de 6 meses para se adequar às mudanças. A cada 10 quilômetros que nós reduzimos nas vias, nós aumentamos a chance de uma pessoa sobreviver a um atropelamento em 10 vezes, né? A gente pede que as pessoas tenham essa consciência, adequem a sua velocidade, né? Adequem a velocidade a qual elas estão transitando. Amanhã, o Detran vai começar a atender os primeiros candidatos inscritos no programa CNH Popular. Os municípios foram separados por data e, acessando o QR Code que está aqui no canto da tela, você pode saber quando será o dia do seu e também os endereços. É importante respeitar o horário agendado para evitar aglomerações e levar os documentos todinhos. Está aqui no telão, a gente separou, ó. Veja só. Identidade, o CPF, também comprovante de residência, declaração do CRAS para os beneficiários do programa Bolsa Família, o laudo médico com código CID, no caso dos deficientes físicos, e a declaração da Secretaria da Segurança Pública para os egressos do sistema prisional. Isso originais e cópias legíveis. Serão realizados exames preliminares, como o psicotécnico e o de vista, e logo em seguida os alunos serão encaminhados para a autoescola. E os beneficiários do Bolsa Família que moram em Fortaleza não precisarão atualizar o cadastro para receber o Auxílio Brasil, o novo benefício do governo federal que começará a ser pago no próximo mês. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social aqui na capital, essa atualização será automática. Portanto, só será necessário procurar um posto de atendimento caso o benefício seja cancelado. Vamos falar de saúde? A mamografia é indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mas por medo e desinformação, muitas deixam de fazer o exame, que é um dos mais importantes na prevenção ao câncer de mama. Este grupo de mulheres se reuniu para aprender o que é fato ou mito quando se fala de câncer de mama. E acredite, algumas delas não sabiam a importância da mamografia. Então, a gente explica. A mamografia é o exame que é capaz de identificar pequenos nódulos. Então, se você está diante de um câncer incipiente, a mamografia vai ser o exame que vai lhe dizer isso. Para muitas mulheres, esse aparelho é um verdadeiro mistério. A Pesquisa Nacional de Saúde apontou que 40% do público feminino, que tem entre 40 e 49 anos, nunca fez uma mamografia. E esse é o exame ideal para detectar o câncer de mama precoce. Anice vai fazer o exame pela primeira vez. Assim como muitas mulheres, ela ouviu que dói, mas sabe que prevenção é importante e deu muita sorte. O procedimento foi bem rápido. Não causou tantas dores, que nem o povo acha que é ruim fazer, então a gente tem que fazer. Pois é, não precisa ter medo. Em Fortaleza já existem equipamentos super modernos. Hoje em dia, mamografia é um exame prático. A máquina oferece uma menor radiação e também permite mais conforto.
Eu recomendo que todos façam a mamografia a partir dos 40 anos, que é a idade que a gente precisa fazer, né? Começar a fazer, e a gente tem que se prevenir. A gente traz agora a história de uma cadelinha que caiu em um poço de 30 metros de profundidade no Crato, na região do Cariri, mas foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros. O reencontro aconteceu menos de 24 horas após o resgate. Apesar do olhar ainda assustado, a cadelinha escapou ilesa depois de cair em um poço de aproximadamente 30 metros de profundidade. Heróis, heróis! O que mais me chamou a atenção foi o fato dela ter estado lá desde o dia anterior, né? E também o fato dela ter sido resgatada ilesa praticamente. A Robertinha recebeu esse nome em homenagem ao subtenente Roberto, do Corpo de Bombeiros de Crato, que comandou o trabalho de resgate. Tinha umas vigas lá de ferro, né? Apontadas para cima. E mais um motivo que nos chamou a atenção, né? E bem como, né, a localização também, porque não tinha acesso para viatura. O bairro é o Zacarias Gonçalves e tinha uma área de mata fechada. Eu estava bastante emocionada, né? Quando eu vi aquele anjo trazendo outro anjo nos braços, e aí que o primeiro a pegá-la depois do resgate foi o subtenente Roberto, e ele perguntou, né, se ela tinha nome. Eu disse que não. E ele disse, então batize. E eu disse, então será Robertinha, em homenagem ao senhor. Apesar do trauma, a Robertinha está bem, em um abrigo temporário, e em breve deve ganhar um lar. A Robertinha está sim, né, disponível à adoção responsável, uma cadelinha jovem, dócil e que precisa de um lar para que seja amada para o resto de sua vida. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, resgates de animais ou seres humanos devem ser feitos por profissionais capacitados e com equipamento de segurança. As pessoas que às vezes descem para fazer o socorro sem os devidos equipamentos também se tornam mais uma vítima. Por isso que o bombeiro utiliza todo o equipamento de proteção respiratória e de proteção individual. Em Incó, um assaltante roubou um malote com R$45 mil na porta de uma agência bancária. As câmeras de segurança flagraram a ação. O suspeito de capacete aborda o funcionário de um supermercado que se preparava para entrar no banco com o dinheiro. Ele mostra ali uma suposta arma, pega o malote e foge. A polícia acredita que o criminoso tenha agido com apoio de um comparsa. Ninguém foi preso até agora. A areia da praia tomou conta da areninha do bairro Serve Luz, aqui em Fortaleza. Quem olha essa imagem vai achar que a gente está num cenário paradisíaco, lençóis de Paracuru, lençóis maranhenses, mas não. A gente está no bairro Serve Luz. E eu dou um doce para você que vai tentar adivinhar, se você acertar, obviamente, o lugar exato do bairro que eu tô. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Cansei. Tô na areninha do Serve Luz que foi construída. Meus amigos, olha como isso está tomado de areia. A grama que era para ter, até tem, mas está embaixo de toda essa duna. Os moradores aqui do bairro Serve Luz tentam até usufruir do equipamento, que não foi finalizado, diga-se de passagem. Ele está semi-pronto, mas ele não foi finalizado. E aí os moradores tentam usufruir desse equipamento em cima da areia. Por quê? Porque eles tentam buscar a prefeitura para fazer a manutenção desse equipamento. O que seria essa manutenção? A simples retirada da areia. A simples retirada da areia da grama. O básico para se usufruir de uma areninha. E aí, para os moradores, a areninha virou areinha. A gente já está aqui 3 meses, né? E esse descaso aí da prefeitura com essa obra, né, de 8 milhões. Que eles sabiam que aqui não tinha condição de construir. Que essa areninha a comunidade pediu e a quadra para ser construído na rua da frente. Porque a gente sabia que aqui a natureza ia tomar o seu espaço. Esse é o espaço da natureza. Quando eu falo que o equipamento não está finalizado, é por isso aqui, ó. Você vê que faltam alguns acabamentos e aí, por estar muito próximo do mar, a maresia ela corrói todo esse material. E aí essa parte seria aquela parte de banheiros, para guardar os equipamentos que toda a areninha tem. Como você pode ver, falta a finalização. Ó. A parede ela não foi pintada, ela foi só rebocada. E aí, quando eu disse que faltava finalização, é disso que eu estou falando. A areninha ela tem que ter toda essa parede personalizada e isso não tem.
um equipamento como esse, segundo os moradores, que foi pedido, né, antes da obra ser realizada, que ele não fosse construído na beira da praia, na beira do mar, porque, como os moradores falaram, a natureza ia tomar de conta disso aqui. O resultado foi areia invadindo o equipamento. Vamos lá, a Secretaria da Gestão Regional de Fortaleza disse que já há ações planejadas para retirar o material da areninha nas próximas semanas. Enquanto isso, a Secretaria de Infraestrutura elaborou um projeto para conter o avanço da areia com um plantio de vegetação nativa na área. Daqui a pouco, a adolescente de 15 anos que engravidou do avô de 72 no interior do Ceará. E ainda a artimanha dos criminosos que estão usando panela de pressão para bloquear rastreadores de celular. Um idoso de 72 anos foi preso na cidade de Pires Ferreira, no sertão dos Inhamuns, suspeito de estuprar a neta, de 15. E os abusos ocorriam desde que a menina tinha 10 anos, mas só foram descobertos agora porque ela engravidou. Não é isso, Ana Flávia?
É isso, viu, Bianca? E após a família ter tomado conhecimento que essa jovem de 15 anos estava grávida do próprio avô, a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do município de Crateús. A polícia que logo em seguida começou as investigações, as diligências e também a coleta de depoimentos. Em seguida, esse idoso de 72 anos foi preso na cidade de Pires Ferreira, local para onde ele fugiu. Os estupros, segundo a polícia, aconteceram na cidade de Independência, que fica na zona rural de Crateús. Porém, logo após a família ter tomado conhecimento que a jovem, adolescente de 15 anos, estava grávida do avô, ele fugiu, mas foi preso aí preventivamente por força de um mandado de prisão preventiva. Ainda de acordo com a família, esses abusos contra a criança aconteciam desde os 10 anos de idade e agora aos 15 ela está grávida. O idoso de 72 anos permanece preso, Bianca, e à disposição da Justiça. Eu volto com você. Tá certo, Ana. Obrigada pelas informações. O incesto, minha gente, apesar de imoral, não é ilegal. O assunto vem provocando discussões no Ceará desde que a relação amorosa entre pai e filha foi descoberta na cidade de Canindé, no sertão central do estado. A psicanálise tem uma explicação para esses casos, que precisam ser tratados. A jovem que se envolveu com o pai, no caso que ficou conhecido como o Trisal de Canindé, disse que desde os 17 anos mantinha relações sexuais com o próprio pai, um homem de 39 anos. Uma relação incestuosa que envolvia ainda um ex-ficante dela. Gostaria de pedir perdão a todos, a família de ambas as partes e a sociedade pelo constrangimento. Sabemos que nosso ato não foi correto. O que nós da família queremos dizer é que a família não sabia. Porém, a mandante e o parceiro de crime dela sabiam sim do fato ocorrido, do incesto. Segundo a lei brasileira, por mais que cause espanto, não é crime manter relações incestuosas entre adultos, pai e filha, mãe e filho ou entre irmãos. Se as pessoas envolvidas são adultas e agem sem ameaça ou violência, a prática é legal, apesar de ser condenada pela sociedade. Dois conceitos da psicanálise ajudam a explicar as relações incestuosas: o complexo de Édipo, desenvolvido por Sigmund Freud, e o complexo de Eletra, desenvolvido por Carl Jung. De acordo com esses complexos, em algum momento da vida, principalmente na infância, filhos e filhas acabam desenvolvendo uma paixão pelo pai ou pela mãe. Mas isso acaba passando de maneira natural com a idade. Quando não passa, vira um problema que pode gerar, dentre outras coisas, as relações incestuosas. A perversão sexual, ela se dá por uma cadeia de distúrbios. Freud, o pai da psicanálise, tem uma obra chamada As Parafilias. As parafilias são as relações sexuais de uma forma incomum, inclusive com objetos, com relações com pessoas e com várias pessoas, e são várias questões que se tornam como transtorno de perversão sexual. É possível identificar os complexos pelo comportamento das crianças. No caso dos meninos, há uma afeição muito grande pela mãe e um ciúme excessivo dele em relação ao próprio pai, o que pode gerar até atitudes agressivas. Nas meninas, elas sempre vão se colocar entre o pai e a mãe. Pode falar que quer casar com o pai ou com alguém muito parecido com ele. Quando mal resolvidos, esses complexos avançam para a fase adulta e precisam de tratamento. Numa relação incestuosa, eu tenho um processo psicológico, biológico, que foi comprometido e eu não tratei. E isso são sintomas, são questões que as próprias pessoas podem estar sinalizando essas relações desde cedo, porém, ela dá uma vazão, ela explode, mas isso tudo psicopatologicamente falando, que é um indivíduo que não consegue entender essas normas, essas regras, que com a filha, com a irmã, com a mãe, ela devia ter sido administrada, controlada.
Ex-presos que já cumpriram parte da pena atrás das grades e agora estão em liberdade supervisionada participaram hoje de um mutirão de limpeza na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. Eles estão em um programa do governo que dá oportunidade de trabalho para aqueles que buscam uma nova vida fora da prisão. A vida de erros já ficou para trás para Alessandro. Agora ele já cumpriu a pena que devia diante da justiça e espera poder trilhar novo caminho em liberdade. Ele faz parte do projeto Estrada Livre, que dá oportunidade de trabalho para recém-egressos do sistema prisional. A gente estamos aqui, né, querendo se regenerar, nós já ex-presidiário, e eles fizeram esse projeto aí para ajudar nós aí. Desde que o projeto teve início, mais de 300 pessoas foram beneficiadas com a primeira oportunidade de trabalho depois de cumprir pena. Uma chance de reconstruir a vida em sociedade e com possibilidades de ampliar sonhos. O trabalho é braçal: capinar, roçar e manter a limpeza de rodovias estaduais. Já foram mais de 300 quilômetros de estradas que receberam o serviço desses trabalhadores. Quem participa tem oportunidade de fazer cursos de qualificação. Hoje esse projeto emprega 100 egressos do sistema penitenciário, pessoas que ainda estão cumprindo pena em regime aberto e semiaberto, monitoradas eletronicamente, mas que estão livres. A gente certificou 10 deles em cursos de agente de conservação e limpeza pelo SENAC e agora a gente vai abrir a oportunidade de emprego para essas 10 pessoas. Jefferson já participou do curso de qualificação e se sente mais preparado para buscar novas oportunidades de trabalho. Como nós já fizemos esse curso, também nós esperamos assim, ter uma oportunidade no mercado de trabalho, entendeu? De ter uma carteira assinada, assim, entendeu? Receber outros benefícios maiores, porque aqui também nós temos vários benefícios também. Ter mais e mais oportunidades para frente que nós estamos abraçando. A polícia descobriu uma nova manobra dos criminosos para tentar bloquear rastreadores de celulares roubados com panela de pressão. Ana Flávia Bezerra, como é que é isso? É isso, viu, Bianca? É a criatividade dos criminosos que usaram aí dessa estratégia para bloquear aí os rastreadores e fazer com que os celulares não sejam aí localizados. Mas desta vez falhou e os policiais conseguiram encontrar os celulares que foram roubados lá da Avenida Osório de Paiva dentro de uma panela de pressão que estava aí escondida no meio de um matagal próximo a um canal lá no bairro Bom Sucesso. Os policiais então localizaram, o que mostra aí, viu, Bianca, que o rastreador continuou funcionando, possibilitando aí a localização dos celulares que foram encontrados, recuperados e devolvidos aí aos seus verdadeiros donos. Quem realizou esse trabalho aí bem sucedido foram os policiais aí da Força Tática. Dessa vez, Bianca, falhou, né? E a gente espera aí que os criminosos não continuem com essas estratégias aí, porque a polícia está em cima, está trabalhando e está acabando aí com qualquer estratégia de bandido, viu? Eu volto com você. Falhou para os criminosos, né? Para a gente deu certo, para a população e para a polícia. Obrigada, Ana, pelas informações. E 2 irmãos e o funcionário de uma oficina mecânica do bairro Bela Vista, em Fortaleza, foram assassinados hoje dentro do estabelecimento. As vítimas foram assassinadas dentro desta oficina mecânica, na rua José Façanha. O crime teria sido cometido por 2 homens que chegaram ao local em uma moto. Foram mortos os irmãos José Wellington Vieira e Silva e Josimar Vieira e Silva, além de José Iranda Costa, que seria funcionário da oficina mecânica. 2 possibilidades, num primeiro momento, estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios. A primeira, que os assassinos teriam vindo atrás do funcionário que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Já a segunda possibilidade, que também é investigada, é de os assassinos estarem atrás do filho do dono da oficina, que já havia sofrido um atentado anteriormente. Ele estava no estabelecimento na hora em que os atiradores entraram, mas conseguiu fugir, também se livrando da morte. A perícia recolheu várias cápsulas de pistola na cena do crime e não descarta a possibilidade de mais de uma arma ter sido usada nas execuções. O triplo homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídios. Futebol. O Ceará está em campo neste momento pela Série A do Campeonato Brasileiro. E diante do Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova, o placar, por enquanto, é de 0-0. Lembrando que os 2 times estão com risco de cair no Z4, que é a zona de rebaixamento.
Daqui a pouco, às 9 horas, será a vez do Fortaleza enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Castelão pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Para avançar, o tricolor cearense precisa fazer pelo menos 5 gols. A partida entre Fortaleza e Atlético Mineiro será transmitida ao vivo pelas rádios Jovem Pan News Fortaleza 92,9 FM e também Cidade AM 860. E olha, um estudo recente publicado por uma revista americana reforça que produtos à base de cannabis, a conhecida maconha, podem ajudar a reduzir a depressão. Outras pesquisas mostram que a planta pode trazer qualidade de vida para pacientes diagnosticados com várias doenças. Aqui no Brasil, associações e defensores da maconha para tratamentos de saúde lutam para que as informações sobre a cannabis sejam divulgadas com menos preconceito. Foram 2 anos e meio até sair a sentença que absolveu Rodrigo da acusação de tráfico de drogas. O bancário foi preso em 2019 após a polícia encontrar 10 plantas de maconha que eram cultivadas em casa. Diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, ele sempre afirmou que a maconha seria para uso medicinal, mas somente agora a justiça reconheceu a argumentação da defesa. Nessa decisão, eu sinto que foi feita a justiça, foi reconhecida a minha inocência, né, diante da acusação que foi feita. E eu acho que é uma oportunidade para a gente questionar o modelo que está aí. Assim como o Rodrigo, muita gente recorre à maconha para tratar doenças do sistema nervoso e imunológico. O uso medicinal da cannabis está previsto em lei, porém o plantio e a venda da planta são proibidos no Brasil, o que dificulta o acesso de forma legal. A Arlete é mãe do Lucas, de 20 anos, que tem paralisia cerebral tetraplégica. Desde 2017, ele faz uso do óleo da cannabis. São apenas 3 gotinhas por dia. Hoje, Arlete possui um habeas corpus que autoriza o cultivo da planta. Porém, no começo, ela chegou a ir à boca de fumo comprar a maconha. Ano passado, eu recebi uma autorização da Justiça para o cultivo e para a fabricação do óleo. Porque o tratamento com cannabis hoje ainda é um tratamento muito caro. Depois do início da cannabis, os espasmos cessaram, o equilíbrio dele melhorou, né? Então ele conseguiu desenvolver melhor essa marcha no caminhar e uma criança mais tranquila. O assunto é polêmico e cheio de tabus. Porém, para especialistas, o uso medicinal da maconha pode trazer qualidade de vida para pacientes diagnosticados com várias doenças. Para quem defende a causa, a informação é a principal arma contra o preconceito. A cannabis é usada pela humanidade medicinalmente há milhares de anos, mas apenas recentemente a ciência se debruçou para estudar sobre isso. E foi um médico israelense chamado Rafael Mishulam que desvendou como é que essa planta atuava dentro do nosso organismo. E aí ele descobriu que dentro do nosso organismo a gente tem receptores para essas substâncias e que a gente também produz substâncias semelhantes e que atuam nesses lugares, né, nesses receptores. Esses receptores, chamados de endocannabinoides, eles existem em vários lugares do nosso organismo, mas principalmente no sistema nervoso e no sistema imunológico. Por isso, a cannabis, ela potencialmente pode tratar várias enfermidades. Vamos saber como é que está a enquete que nós lançamos no início do JC de hoje? Você é a favor ou contra a desobrigação do uso da máscara em locais públicos, como já será feito em Brasília a partir da próxima semana? Está nos stories do portal GC+, e olha só, 67% falaram que são contra a desobrigação. Querem continuar usando máscara, enquanto 33% são a favor. 29 mil passageiros devem passar pelas rodoviárias de Fortaleza neste feriado de finados, 18% a mais que no ano passado. A estimativa é da ARCE, a Agência Reguladora do Ceará, que prevê também 180 viagens extras. Os destinos mais procurados dentro do Ceará são Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina, no Piauí, Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco e Parnaíba, também Piauí. Ainda tem João Pessoa, na Paraíba. As administrações dos terminais pedem que os passageiros cheguem sempre 1 hora antes do embarque.
O Jornal da Cidade termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record e logo após com as emoções da novela Gênesis. Amanhã às 6h30, Luciana Ribeiro chega com o Balanço Geral Manhã e depois será no ar com Alexandre Medeiros e Adriana Dias. Para encerrar, imagens aéreas da Avenida Dom Luiz, no coração da Aldeota, em Fortaleza. Uma boa noite e até amanhã.